Estudar em uma universidade pública é o sonho de muitos brasileiros. No estado do Rio de Janeiro, a UERJ, a UESO, a UENF, a Fundação CCIERJ e a FAETEC são siglas importantes. No programa de hoje nós vamos entender como essas universidades estaduais funcionam, de que forma elas sobrevivem e do que elas precisam. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são o professor, doutor em educação, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da UERJ, deputado Valdec Carneiro, a vice-reitora da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO, professora Luanda Moraes, e o diretor da Faculdade de Direito da UERJ, professor Ricardo Lodi. Muito bem-vindos ao programa. Deputado, eu queria que o senhor começasse explicando como é que é esse repasse que deve ocorrer para o custeio das universidades estaduais. O nome dele, como ele é feito, em quantas vezes é dividido? Primeiro, é um prazer voltar aqui para conversar com você, ainda mais na presença da Luanda e do Ricardo, que são importantes referências na gestão universitária estadual aqui no Rio de Janeiro. Não temos aqui hoje a representação da UENF, mas essa trinca, UERJ, UESO e UENF, são verdadeiros patrimônios do estado do Rio de Janeiro. E nós estamos justamente tendo que enfrentar esse tema, que é um dos temas principais para as universidades estaduais, que é o tema do financiamento. Para isso, fizemos um esforço em 2017 aqui na Assembleia, em diálogo com as universidades, com as representações dos segmentos universitários, e conseguimos aprovar uma emenda à Constituição Estadual para implantar o sistema de duodécimos, ou seja, o repasse da dotação orçamentária programada na lei orçamentária para cada universidade por meio de parcelas mensais, duodecimais, já que são 12 meses, né? De maneira que as universidades possam ter maior autonomia de gestão para definir suas prioridades, porque são diferentes despesas, diferentes necessidades. E quem melhor pode definir, né, o que priorizar, em que escala priorizar, é o gestor da instituição universitária, não é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, tampouco o governador que está no palácio. Como é que era antes? Pois é, na verdade nós estamos ainda trabalhando com esse processo, né, Luanda? Está no processo gradual. Nós aprovamos os duodécimos de maneira escalonada. No ano de 2018, 25% do orçamento, neste ano de 2019, 50%, para no ano que vem, 2020, ter os duodécimos integralmente, o orçamento integralmente repassado em duodécimos. Mas não é fácil, porque isso ainda não tem acontecido como deveria ser, não é verdade, Luanda? Exatamente, ainda não foi implementado, né? Existe através de uma atitude, né, que ocorreu na audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia, última, né? Dali ficou definida uma comissão, né, com representantes, né, das universidades para iniciar as tratativas, como será praticado. Mas, de fato, ainda não começou, né, os repasses, né, de forma de duodécimos. O deputado falou da questão da autonomia. Como é que era feito antes a gente já entendeu que está havendo um processo aí, a gente vai falar dos entraves desse processo. Isso. Com certeza, esse programa é para isso também. Mas antes de haver essa votação da emenda, como era feito? Como era a previsão desse repasse? Isso era feito em Caixa Único do Tesouro. Os recursos das universidades eram previstos no orçamento do Estado e eram repassados pela Secretaria de Fazenda e pelo Planejamento para as universidades. Vivemos uma grave crise nas universidades estaduais em 2016 e 2017, porque os recursos não chegavam. Certo. As universidades praticamente pararam, o que animou a Assembleia Legislativa, em boa hora, a aprovar a emenda dos duodécimos, que vai permitir que aquele problema não exista mais. Porque o que está no orçamento vai ter que chegar nas universidades. Em vez de ser passado de uma vez só, dividido, é uma garantia de que... Nem era de uma vez só, na verdade ficava sob uma lógica discricionária do governador. Esse aqui é o problema. Entendi, era isso, né, que eu queria entender. Os duodécimos garantem a autonomia consagrada na Constituição, justamente que obriga o chefe do Poder Executivo a repassar mensalmente as parcelas duodecimais. No contexto da crise que lembrou aqui o Ricardo,
elas ficaram longas temporadas sem receber nada. O que isso significa? Pagava-se o salário, pagava-se a folha, né? Mesmo assim teve atraso, teve período sem pagar a folha, mas assim, sem nenhum repasse para custeio, muito menos para investimento. Então, despesas com vigilância, alimentação, enfim, manutenção de qualquer coisa, enfim. Simplesmente as universidades não dispunham desses recursos. Sim. Por isso que houve essa paralisia a que o Ricardo fez referência. Então, os governadores, até então, tinham um poder discricionário. Não vou repassar esse mês, nem no próximo, nem no seguinte. Você está entendendo? Entendi. Os duodécimos buscam eliminar esse poder do governador e trazer para as universidades, na prática, a autonomia que não pode ser apenas um texto constitucional. Ele tem que se materializar em decisões que garantam essa autonomia no dia a dia. Muito bem pensado, muito bem pensado. E como é que estão as universidades com esses... Porque está havendo, o que, deputado, estão havendo atrasos, a coisa ainda não está do jeito que a Assembleia aprovou, não é isso? É porque, o Ricardo, Luanda, eles fazem a seguinte conta. Pega o orçamento da UERJ para o ano de 2019, né? E divide esse orçamento em 12 vezes. Então, essa parcela do duodecimal teria que ser repassada. Mas tem o valor da folha. Então, eles veem quanto dessa parcela de um dozeavos representa gasto com folha. Aí a alegação do governo é que isso já dá mais do que o percentual de duodécimo que tem que ser repassado, porque esse ano são 50%. O que, na verdade, deve ser feito é o seguinte, tirando a folha, ver o que sobra da dotação orçamentária, dividir por 12 e passar 50%. Porque se contar a folha, que é o que pesa mais, não é? Enfim, então, esse é o dilema. Então, os duodécimos estão aprovados na Constituição, mas na prática ainda não estão resolvendo os problemas de custeio e de gestão cotidiana das universidades. Professora Luanda, lá na Zona Oeste, como é que está a situação do centro universitário? Bom, nossa situação em termos de pagamento das PDs, né, que são geradas para honrar, né, com nossos contratos, né, de limpeza, né, manutenção predial, segurança, equipamentos, enfim, todos os nossos, né, serviços, está acontecendo com muito trabalho. A nossa questão lá é uma grande dificuldade, porque nós não temos pessoal e isso dificulta muito o processamento das coisas, mas ainda assim, né, a gente está conseguindo dar conta de emissão, né, dessas PDs, só que não basta emitir a PD, é isso, né, que o deputado Valdec, né, estava colocando aqui. A universidade precisa de autonomia, né, de liberdade para compensar essa PD, para liquidar essa PD. Né? Essa ordem, né, de pagamento, né, das folhas, né, das faturas mensais. Né? E o que está acontecendo é que nós temos cotas financeiras, que é um planejamento, né, que o governo, né, está praticando, né, de liberação dessas cotas baseado nas nossas demandas de PDs, né, de ordens, né, de pagamento. Né? Isso tem acontecido. No passado, nós sofremos bastante porque nosso orçamento era muito contingenciado. Então, não era possível, nem tão pouco, né, emitir PD. Né? Então, tínhamos uma grande dificuldade. Agora, na UESO, nós temos um grande entrave, né, porque ainda não temos um campus próprio. Né? É uma grande luta nossa. Fizemos 10 anos, agora no ano 2019, né, em janeiro, 10 anos de autonomia, porque éramos vinculados à FAETEC, né, como centro universitário. Acontece que em 2009, né, tivemos a Lei 5.380, né, que deu autonomia universitária, né, para o centro universitário. Acontece que, junto dessa lei, ainda não veio algumas questões, né? Por exemplo, um campus próprio, né? Que está sendo uma grande luta, né? Inclusive a Comissão de Ciência e Tecnologia, né? Na pessoa, né, do presidente, né, deputado Valdec, tem nos auxiliado, né, bastante nas nossas pautas, sendo campus, né, sendo plano de cargos, né, que também é um grande entrave. Quer dizer, são muitas coisas para dar conta. Demandas, Professor Ricardo, lá na UERJ.
A situação financeira da UERJ é um pouco parecida com o que a Luanda descreveu. Nós passamos 2016 e 2017 com uma paralisação completa do repasse, especialmente das empresas prestadoras de serviço, que nos fornecem segurança, limpeza, manutenção geral. A partir do início desse ano, tivemos uma regularização desses pagamentos, mas a autonomia orçamentária ainda não chegou. A partir de 2020, esse argumento da Folha não existirá mais. Não existirá mais. Pois é. Então, o grande desafio será construir esse modelo de autonomia orçamentária a partir das universidades. Vamos precisar de muita democracia interna na elaboração desse orçamento, muita transparência na execução orçamentária e responsabilidade fiscal durante todo o processo. Deputado, o que é o marco legal da ciência e tecnologia? Na verdade, é a tentativa de organizar, né, compilar e modernizar toda a legislação que disciplina o funcionamento das instituições de ciência, tecnologia e inovação no estado do Rio de Janeiro, né, organizando o seu funcionamento, garantindo linhas de financiamento, garantindo transparência dos processos de gestão financeira, garantindo autonomia para que essas comunidades universitárias, por exemplo, possam escolher os seus dirigentes, como já vem acontecendo, de forma consolidada. Se tem um processo, entre outros, bem sucedido nas nossas comunidades universitárias estaduais, é o processo democrático de escolha de reitores e demais dirigentes, né? Não tem judicialização, chapas se apresentam, os debates são feitos. Portanto, a tentativa de criar, na verdade, instituir um sistema estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que envolve naturalmente a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, envolve as universidades, envolve os nossos institutos de pesquisa, valorosíssimos aqui do Estado, Pesagro, Instituto Vital Brasil, enfim, tantos outros, né? De maneira que a gente possa ter uma visão sistêmica, coordenada e articulada, porque nós estamos falando de algo que é central para o nosso projeto de desenvolvimento. Né? Qualquer sociedade, para se desenvolver com soberania, com altivez, enfim, precisa dos insumos produzidos pelas atividades científicas e tecnológicas, seja a formação de quadros, sejam os estudos, as inovações e os produtos da ciência e da tecnologia. Portanto, se a gente não cuidar disso, né, a gente não sai desse buraco em que estamos no Rio de Janeiro. Né? É preciso cuidar disso. Sim. Tem uma pesquisa, inclusive, da USP que fala isso, né, que 80% das pesquisas realizadas no país são realizadas dentro de universidades. E aí eu queria que vocês falassem particularmente públicas, né? Públicas. Porque parece que o presidente Bolsonaro desconhece, né? Porque ele desconhece completamente que o essencial da produção científica brasileira se faz em universidades públicas, porque requer investimento em quadros, em pós-graduação, em laboratório de pesquisa, enfim, o que na maioria dos casos, há exceções, aliás, há honrosas exceções, né? As universidades privadas não fazem. Né? Portanto, a ciência brasileira, né? A produção científica, os artigos publicados em revistas indexadas, as comunicações em congresso, enfim, em boa medida saem, né? Da produção acadêmica das universidades públicas, inclusive das nossas estaduais, que são super bem ranqueadas, não é isso? Sim. É isso que eu queria deixar claro, porque às vezes as pessoas pensam, tá falando de universidade só, né, dos adolescentes, enfim, dos jovens que entram para estudar. Mas também são feitas pesquisas dentro das universidades, né, em todos os aspectos, em todas as áreas, tanto nas ciências sociais como nas demais. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, quer dizer, que pesquisas, que projetos são esses que poderiam ganhar um gás dentro dessas universidades, com essa questão orçamentária se regularizando, vamos dizer assim? Bom, a gente está vivendo uma era, né, chamada de desenvolvimento, né, mundialmente só se aspira desenvolvimento. Não se vive mais baseado em tecnologias antigas, não tem como. E essas tecnologias, né, já que somos pessoas da era tecnológica, né, essa tecnologia, ela sai das cadeiras das universidades. São cientistas, são pesquisadores, jovens pesquisadores, pesquisadores seniores que produzem essa tecnologia. E se a gente observar,
né, com um pouquinho de cuidado, aliás, tem muito cuidado, que o financiamento das universidades é emergencial para a gente continuar tentando competir no mercado internacional. Eu defendo muito a questão de que nós brasileiros precisamos produzir tecnologias, exportar tecnologias e não somente as commodities. Só que para a gente avançar nisso, isso esbarra necessariamente no investimento nas universidades, no financiamento das universidades, né? Hoje não se fica um ano com o celular, com o mesmo aparelho celular. Você quer trocar, né? Uma coisa simples. E por quê? Você consegue trocar, mas a gente consegue trocar somente importando tecnologia estrangeira. Né? E para tanta coisa, né, professora? Para a questão da alimentação, para a questão da medicina, de novas, né, de descobertas, para males que até hoje, infelizmente, a gente já tem até saídas, mas ainda assombram boa parte do território nacional. Então, assim, tem muita coisa. Às vezes a gente vê no jornal, pesquisadores da universidade e tal, às vezes até no interior do país, poxa, descobriram isso assim, a gente fala, pô, que legal, estão pesquisando. Mas é interessante a gente falar para o pessoal que está em casa que isso não é assim, eles precisam de tempo para pesquisar. E aí eles não podem estar no mercado de trabalho, porque se eles estiverem no mercado de trabalho, eles não estão estudando, pesquisando, indo, né, a campo. A UERJ está presente em praticamente todos os campos do conhecimento científico e também da assistência à população por meio dos seus centros de saúde, o principal deles o Hospital Pedro Ernesto, que hoje está modernizadíssimo. Em várias áreas você encontra equipamentos nos hospitais, no Hospital Pedro Ernesto, que você não encontra nos outros hospitais, inclusive privados do Rio de Janeiro. Além disso, não se conhece modelo de desenvolvimento tecnológico, industrial de nenhum país do mundo que não tenha sido capitaneado pela universidade pública. Portanto, o que nós precisamos aqui no nosso estado para superar essa crise econômica, que não é uma crise de gasto, é uma crise de receita, é uma crise de desenvolvimento econômico. E as universidades estaduais podem ser as principais parceiras desse desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico do nosso estado. Elas só precisam deixar de serem vistas como gasto para ser vistas como investimento, deixarem de ser vistas como escolão para serem vistas como a plataforma para o futuro do nosso estado. Gente, o que a gente precisa fazer para mudar essa percepção que você está falando o tempo inteiro? É isso, é uma mudança de percepção do papel das universidades públicas. E aqui, no nosso caso, as universidades estaduais no Rio de Janeiro. O que a gente precisa fazer para mudar essa percepção? Olha, a Luanda mencionou a Comissão de Ciência e Tecnologia que eu presido, em muitas ações em parceria com a Comissão de Educação, da qual eu sou membro também, presidida pelo deputado Flávio Serafini, nós temos feito muitas ações em conjunto, que uma das coisas é dar visibilidade, né, a esse patrimônio que o Estado, eu acho que ainda desconhece em boa medida. A UERJ é uma universidade ranqueada nos principais rankings acadêmicos nacionais e internacionais, com um programa de pós-graduação conceituadíssimos, né? Com produção científica de muito alto nível. Além de um programa de extensão, ou seja, um programa de relação direta com a sociedade para difundir o conhecimento produzido, que é pioneiro. Né? A UESO tem uma produção científica em áreas como a área de fármacos, biotecnologia, que já é referência em curto espaço de tempo. Nós estamos falando de uma universidade que só tem 15 anos e 10 anos de autonomia. Caramba, né? E quando a gente fala de pesquisa, caramba... A UENF, que não está aqui representada, mas que é outro bastião da ciência do Rio de Janeiro, ela é central para o desenvolvimento do eixo norte e noroeste, com pesquisas de ponta em várias áreas do conhecimento. Então, essa inteligência instalada, esse patrimônio que não pertence a quem trabalha na UERJ, na UESO, na UENF, não. Pertence ao povo do Estado. Sim. Isso precisa ser dado a saber à nossa sociedade. Até porque, no quadriênio passado, o governador Pezão insistia em dizer que era preciso que o Rio de Janeiro se libertasse de uma dependência excessiva da cadeia do óleo e do gás.
Eu acho que ele não estava errado nessa análise, né? O que ele errou foi, assim, na maneira como ele se comportou em relação às universidades, porque justamente a partir desse diagnóstico, ele tinha que investir nas universidades que poderiam permitir que o Estado desenvolvesse outros veios, né? De produção de recursos, tiração de trabalho, de novas receitas, como disse aqui o Ricardo, e não atacar como eles atacou. As universidades estaduais foram duramente atacadas, é preciso que se diga, foram covardemente atacadas no período passado. Por isso que a gente espera que o governo que agora ainda está se organizando, são 4 meses de gestão, tenha um outro olhar sobre a universidade, compreenda, questão de concepção, como você dizia, compreenda o lugar estratégico que elas podem desempenhar no processo de redesenho do desenvolvimento do Estado, gerando trabalho, gerando renda, gerando inovação, enfim, exportando tecnologia e gerando receitas para o Estado. Sim. Nesse sentido, quais são os próximos passos, deputado, lá na comissão, com relação à questão orçamentária, com relação ao marco? Então, nós estamos fazendo uma sequência de audiências. Fizemos uma audiência inaugural da legislatura com a presença do governo, especialmente do secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, para dar ao secretário a oportunidade de apresentar o seu plano de gestão, com a presença das entidades mais representativas da comunidade científica fluminense. E, a partir daí, começamos a fazer as audiências específicas com as instituições vinculadas ao Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. As universidades, a FAETEC, que você mencionou no início do programa, que é também uma instituição que foi desmantelada, uma instituição que pode ser, tem essa vocação, a grande referência de educação profissional, técnica e tecnológica do Rio de Janeiro, a Fundação CCERJ, da qual o ESO participa, a UERJ participa, o ENF também, que tem um consórcio importantíssimo, que é o consórcio do CEDERJ, para oferecer ensino superior à distância. Portanto, assim, nós estamos fazendo agora as audiências para entender melhor as especificidades de cada instituição, porque todas elas foram, assim, ainda sofrem com as sequelas decorrentes dos ataques, da ofensiva que se praticou contra o sistema de ciência e tecnologia estadual no governo passado. Por isso, e aí colhendo informações, por um lado a gente tenta legislar, né? Por exemplo, eu apresentei um projeto para transformar a FAETEC no Instituto Estadual Tecnológico, por exemplo, tentando monitorar os duodécimos, como disse aqui o Ricardo e a Luanda também. No ano que vem vai ser o ano decisivo para a implantação dos duodécimos, porque eles serão integrais. 100%. Né? E a gente está monitorando isso muito de perto, monitorando também para que não haja nenhuma tentativa de perturbar, né, a democracia interna dessas instituições. É muito importante respeitar isso que eles consagraram a partir da Constituição de 89 do Estado, que garante a autonomia para a escolha dos dirigentes por essas universidades, enfim. Isso vem sendo praticado assim como um exemplo. Aliás, as estaduais, nesse aspecto, o modelo das estaduais está mais avançado que o modelo das federais. A democracia interna é mais consolidada. Então, assim, a gente está acompanhando de perto, estabelecendo um diálogo com o governo, com a secretaria, enfim, cuidando da FAPERJ também, né? Faremos uma audiência sobre a FAPERJ também, que é a grande agência de fomento estadual e que também está conectada diretamente com os pesquisadores, com os laboratórios, com os estudantes de iniciação científica. Olha aí, olha que importância, né? Fomentar novas vocações para a ciência, enfim. Então, a comissão atua no sentido de monitorar, fiscalizar, ouvir também. As audiências são, né, áudio, né, é para escutar, né, o que eles dizem, o que eles têm a dizer, quais são os problemas, e também para, legislar de modo a atenuar problemas, a abrir novas possibilidades, enfim. Então, é um trabalho muito intenso e que se baseia no diálogo, né, com as instituições. Assim, a comissão sozinha, ela não faz nada, né? Os insumos do trabalho da comissão decorrem diretamente da interlocução permanente com as instituições e suas respectivas comunidades. É importante a gente dizer aqui que o papel da comissão com relação às audiências públicas é realmente juntar todo mundo na mesa para conversar, para dialogar. O que ele está dizendo é que não depende da comissão esse diálogo, mas a comissão proporciona e isso é mérito do presidente da comissão. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Realmente, essa percepção da sociedade em relação à importância das universidades tem que se transformar, porque não é só ali um espaço onde nós vamos aprofundar saberes, é um espaço onde nós vamos aprofundar reflexões e principalmente pesquisa
pesquisas que podem elevar o nosso estado economicamente, socialmente, enfim, politicamente. Voltem sempre. Parabéns pelo trabalho. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz interior e até lá. Cidadezinha qualquer de Carlos Drummond de Andrade. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem passa devagar. Um cachorro passa devagar. Um burro passa devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus!